Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Profundas e injetadas. Vamos aprender a executar e projetar. Muito bem, para iniciar essa ideia, precisa-se definir realmente o que é fundações. É um jargão popular, inclusive eu também falo da mesma forma, que fundações é a parte de concreto, de aço ou de madeira que fica enterrada para transferir carga para o terreno. Na realidade, isso não é muito correto, porque fundações, na realidade, é o conjunto solo mais infraestrutura, que tem a finalidade precípua de transferir cargas para o terreno firme. Então, fundações é quem sustenta as nossas edificações. Pode ser um edifício, pode ser uma barragem, um túnel, um viaduto, ou a própria pavimentação, um aterro. Então, fundação é a infraestrutura, que é a parte de concreto, de aço, de madeira, mais o solo, com ênfase para o solo. Porque 99% dos problemas está no solo. Eu reforcei perto de, acho que 402 fundações. O prédio estava recalcando ou estava em iminência de romper, e eu reforcei. Dessas 402, eu acho que não mais do que 4, o problema era no concreto do tubulão, ou da sapata, ou da estaca. Somente 4. O restante das 398 obras que eu reforcei, o problema estava no mais fraco, no solo. Daí a importância de vocês estudarem geologia, geotecnia 1, geotecnia 2, para entender o solo. A parte de concreto, na parte de fundações, é muito simples. Porque eu vou estar com elemento de estrutura num terreno fraco. Então eu não preciso exagerar no concreto, porque quem vai dar problema é o solo. Então, a definição tecnicamente correta é infraestrutura mais solo, com ênfase no solo. Muito bem, qual é o objetivo desse curso? Ensinar vocês a executar bem uma fundação, fiscalizar bem uma fundação e projetar bem essa fundação. Eu já gostaria de começar chamando a atenção para aqueles que um dia vieram a ser fiscal ou consultor técnico ou mesmo perito judicial, que hajam com extrema maturidade na engenharia. Porque, primeiro, só quebra prato quem carrega. Então, você está com a mão de obra desqualificada, é um problema sério. Segundo fato,
Na engenharia, a soma dos quadrados dos catetos não bate com a soma do quadrado da hipotenusa. Então, não seja rigoroso, haja com maturidade, tá certo? Eu também sou perito judicial e às vezes me mandam laudos muito truculentos. A pessoa certamente nunca sofreu numa obra, né? Aplicar as normas e as regras é fácil, difícil é fazê-las serem bem executadas. E eu, como trabalho com patologia, trabalho com reforço de estruturas, além de executar, eu sou um arauto de boa notícia. O Brasil constrói bem. Estatisticamente, cai menos prédio daqui do que no mundo inteiro. Muito bem, então, vamos correr atrás do nosso objetivo. Um bom projeto e uma boa execução visa o que alguém pode me dizer? O que um bom projeto e uma boa execução tem que ter? Ou não permitir que? Pode arriscar. Segurança. Custo e segurança. Em termos de engenharia, segurança está ligada a dois fatos importantes. Quando uma obra é segura porque as fundações é boa, o que não pode acontecer? Recalque. Então, eu preciso tomar cuidado com um bom projeto e o pior é o seguinte, uma boa execução é igual a estrutura. Um bom projeto sozinho não fala muita coisa não. Eu tenho que ter uma execução caprichada. Então, vai aqui, não recalcar. Então, um bom projeto e uma boa execução vai me dar segurança, não deixando recalcar. Duas observações aqui sobre o que é esse não recalcar. Recalque é o afundamento de uma estrutura. Pode ser uma ponte, uma barragem, um aterro, um túnel ou um edifício. É o afundamento de um edifício no terreno. Por falha na sondagem, por fraqueza do terreno ou por modificação na obra. É muito comum, nesse trabalho de consultoria, a gente ser chamado para ver um problema, mas alguém colocou 2, 3 andares a mais. O pior é que, de vez em quando, mesmo com 2 ou 3 andares a mais, não cai, né? Então, acaba virando regra. Cuidado. Então, não recalcar. Um segundo fato que eu gostaria agora que vocês começassem lá na primeira folha, lembra? Pedir para deixar 3 folhas em branco. Observações profissionais importantes. Número 1. Três folhas eu gostaria que vocês deixassem e carregassem isso para o resto da vida. Toda obra recalca. Toda obra recalca. Então, não apavore não se a sua obra recalcar. Um pouco. Toda obra recalca. Ponto. Quando está construindo, a gente constrói a laje no nível, o pilar no prumo. Chega lá no 10º andar, tudo está nivelado e prumado. O grande problema é se ele continuar entortando ou afundando depois de pronto. Aí é patológico. Também se ele afundar muito rapidamente, ainda durante a construção, é pior ainda, é morte quase certa, né? Então, primeiro fato, toda obra recalca, nem que seja um pouco só. 1 centímetro em geral, ninguém nem nota. Nem a estrutura sente,
nem esteticamente e nem funcionalmente se percebe. Em contraposição, toda estrutura suporta um certo recalque, chamado recalque admissível. Toda estrutura suporta um recalque. Portanto, a gente, de uma certa forma, tem uma infecção, mas tem um antibiótico. Toda obra dá uma recalcada, mesmo em cima de rocha. Mas toda obra suporta um certo recalque. Tem um limite admissível. Existem vários fatos que a gente vai falando aqui durante o curso. Só para lembrar, não precisa anotar nada, mas existe um erro na prática que todo mundo acha que o tal recalque diferencial, que é o terror, é o pior. Ele é muito ruim mesmo, não queira ter recalque diferencial na sua obra. É melhor que a obra afunde por igual, mas não desigualmente. Mas o pior mesmo, que a gente vai estudar com calma depois, é o recalque distorcional, porque ele leva em conta a rigidez da estrutura. Eu explico isso depois. Muito bem. Então, eu não posso permitir que minha obra, num bom projeto, vá recalcar, ou seja, vai afundar no terreno. Se bem que eu acabei de dizer que não apavorem, não. Toda obra dá uma recalcadinha. Se passar de um valor admissível, a estrutura começa a sentir. E qual é o reflexo dessa patologia? Trincas inicialmente, depois desabamento. Então, dentro da segurança eu não posso deixar recalcar. Aí vem uma coisa pior. Não posso deixar romper. Muito pior. A ruptura, quer dizer, um desabamento, normalmente é brusco e catastrófico. O recalque também pode matar, mas é lentamente. Esse aqui é como se fosse um câncer. Esse aqui é um infarto. Esse aqui pode levar muitos anos para matar. Esse mata rapidinho. Então, não quero deixar nem recalcar, nem afundar no chão e nem romper. Ora, quando eu falo em nem romper, não quero que rompe o concreto, ou seja, não vou querer que rompe a infraestrutura, e nem o solo, ou seja, o terreno de apoio. Nenhum dos dois. Porque uma estaca, por exemplo, um tubulão, pode quebrar se eu ultrapassar a resistência de projeto ou característico, até a resistência de ruptura dela, ela pode quebrar a estrutura. Mas, em geral, o solo rompe. Essa ruptura da superestrutura, ou da infraestrutura, ela faz isso. A peça desloca como uma fratura exposta. O solo, não, o solo, a fundação afunda no chão e ela trinca o solo aqui embaixo, forma uma ponta para a fundação, forma um cone. Como no concreto, né? O corpinho de prova de concreto rompe assim, olha. Na realidade ele rompeu assim, é porque a gente às vezes não vê a segunda. Rompe a primeira, mas ela forma um cone. Então, como não é possível levar isso até o Japão, ela rompe aqui. Muito bem, então eu tenho dois problemas relativos à segurança.
não quero que rompe nem a infraestrutura, o concreto, o aço, a madeira não apodreça, e nem o solo vai dar uma trinca aqui embaixo, vai romper, a fundação afunda rapidamente. No concreto e os materiais rígidos, duros, é fração de segundo, ele estoura. No solo, em geral, leva de 3 dias a 6, 7 dias para processar toda a ruptura, porque ele não trinca de uma vez, ele vai trincando, etc. Muito bem. Eu queria te perguntar, qual é seu nome? Marcelo. Marcelo. Todos os dois fenômenos ou patologias mostram que a estrutura está afundando no chão. Eu olhando para essa estrutura, como é que eu sei, em tese, se está recalcando ou rompendo? Qual a diferença das duas? Eu olho, o prédio está rachando e afundando. O recalque vai demorar mais lento, né? Muito bem. É só uma questão de tempo. Aqui, às vezes, dá tempo de reforçar. Aqui, às vezes, você pode morrer na expectativa de reforçar o prédio ou escorar. Entendeu? Por que isso? Porque para escorar uma estrutura que está afundando, você só tem praticamente um jeito, escorar a viga. Só que a viga, a ferragem dela, não é capaz de segurar toda essa carga. Você tem que escorar 4, 5 andares, porque senão a viga vai quebrando. Ela cisalha aqui, olha. Entendeu? Então, enquanto você está tentando reforçar a viga, o prédio te mata. Aqui não, ele é mais lento. Se bem que, depois eu falo nisso, mas quando uma estrutura está recalcando na faixa de 100 micras por dia, isso é muito relativo, porque se for um recalque distorcional, é muito perigoso. Se for um recalque total ou absoluto que o prédio afunda por igual, às vezes não. Mas essa é uma velocidade, assim, prática. Eu prefiro começar a reforçar um prédio quando ele chega a 60 micras por dia. Né? Uma micra é 1 centímetro dividido por 1000. Então, quando ele está recalcando nessa faixa, significa dizer que durante o mês, 30 dias, vai recalcar 3 centímetros. Isso aí já é quadro que eu tenho que pegar o paciente e operar ele, senão ele morre. Então, muito cuidado. Uma coisa é tempo de ruptura, que o solo trinca, e trinca mesmo. Ele racha, a gente escava e vê que tem uma trinca aqui. E a outra é recalcar. E, finalmente, um bom projeto tem que ter baixo custo. E também ser rápido. Que é a mesma coisa. Obra lenta é cara. O engenheiro assume a responsabilidade técnica pela segurança. O seu cliente não vai jamais vai querer saber se vai recalcar muito, se vai romper. Ele quer saber do prazo e do custo. Isso fica por sua conta. Então você vai no CREA, faz seu RT, registra sua responsabilidade técnica. E não vai pensar que o CREA vai abrir o projeto, ele pode estar totalmente errado. O CREA só quer saber se o Marcelo está ali no carimbo do projeto. É o responsável técnico. Se cair, vão lá em você. Entendeu? Então, o seu cliente só olha para isso. Falou Marcelo que se vira. A menos que você já não tenha um bom nome na praça, né? Tá bom? Muito bem, então, está aqui o que é fundações e a razão do bom projeto. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Esse rompimento seria uma consequência do recalque, na maioria das
São dois fenômenos diferentes. Você cai na minha mesa de operação, não, isso aqui é câncer. Esse é infarto. Os dois te matam. Os dois te depreciam, te enfraquecem. Ou seja, os dois afundam no chão. Por que afunda no chão? São dois fenômenos diferentes. Nós vamos ver agora. Entendeu? Lógico, para romper ele afunda no chão, senão ele ficaria no ar, o prédio não sentiria nada. Não é bem recalque, mas é afundamento sim. Entendeu? A sua pergunta é pertinente. Todos dois descem. Tá bom? Esse aqui precisa recalcar muito para chegar a romper todo. Esse aqui recalca, às vezes recalca muito. Vide Torre de Pisa. Vai em Santos, recalque lá é 1 metro. Quer sentir uma experiência fantástica? Vai lá para a praia para ver os prédios de Santos de longe. Eles estão todos assim, olha. É um absurdo. Vai para a Cidade do México. Vai para a Cidade do México, você vai ver os prédios muito tortos. Todo mundo vive ali sem nenhum trauma. Ninguém acorda de noite pensando que o prédio vai cair na cabeça. Às vezes acontece, mas não. Muito bem. Vamos dar uma estudada no capítulo de recalque que vocês já viram lá nos cursos de geotecnia. Vamos estudar esse primeiro fenômeno, recalque. Recomendo aos engenheiros que estão me vendo no YouTube e a vocês que decorem esses conceitos fundamentais. Nós, engenheiros, temos no nosso DNA uma estrutura de pensamento e raciocínio chamada cartesiano. Eu quero ir daqui lá no fundo da classe, eu vou reto para chegar no meu objetivo. Isso é pensamento cartesiano de engenheiro. Se tem um obstáculo, eu não fico batendo nele o tempo todo, não, eu contorno e vou lá. Advogados, políticos e filósofos já tem outro tipo de raciocínio. Ele quer chegar lá, ele vai ali, para, conversa, vai lá e volta, às vezes nem chega lá. Entenderam? Então, no caso de recalques, eu quero ver diretamente o que pode acontecer, isso de uma forma cartesiana. Vocês já viram isso. Então, engenheiro não decora nada, deduz tudo. Conversa fiada. A base tem que ser decorada, depois entendida. Entendeu? Algumas coisas vêm da experiência. Tem que usar a experiência para não cometer a mesma falha. Tem experiência negativa, que é boa, e tem a positiva, que é melhor ainda. A negativa te diz, olha, não vá por esse caminho que vai dar problema. Então, eu vou fazer aqui uma introdução só com a visão profissional. Só para relembrar, eu sei que todos aqui conhecem, nós trabalhamos com a infrassolo, que é parte de patologia. Então, o dia inteiro eu estou olhando o paciente que está mal, está trincando, rachando, fletindo, caindo. E a nossa irmã, que é a Fundex, que executa. Então, a minha função aqui, além da base teórica, é mostrar, ou seja, a experiência lá do hospital, aqui para a sala de aula. Então, eu vou fazer uma revisão com olhar profissional. Bom, quem é esse fenômeno, esse terror que vocês já estudaram, chamado recalque? O recalque, para ser entendido, eu tenho que primeiro passar por um clínico geral. Eu tenho que olhar de duas formas. Primeiro, sobre a ótica do solo. Faço uma biópsia, examino as células do paciente. A outra sobre a ótica da estrutura. Eu olho para a estrutura e tento ver se vai cair, se é problema de flecha de viga, de laje, se é problema de recalque, etc. Então, nessa introdução com a visão prática, eu vou iniciar pela visão do solo, porque o solo, lembram, é o problema.
Recalque sob a ótica do solo. Ótica ainda tem acento? Isso é uma mancada, né? O português é um terror. Quanta gente passa o tempo todo estudando análise sintática e tal, totalmente desnecessário, não sabe fazer uma regra de 3, não entende nada de leis sociais para contratar um empregado. Mas conhece aquela coiseira toda para passar num concurso. Não tem o menor sentido esse acento aqui. CH, por que não coloca X logo, né? C cedilha, S, é uma besteira, mas a gente chega lá. Então, sobre a ótica do solo, existem alguns fenômenos. Com o raciocínio cartesiano, eu sempre gosto de ver um fenômeno físico da minha obra de duas formas, ou através de uma equação, ou através de um gráfico. Me ajuda muito a formar um raciocínio lógico. Então, eu tenho uma estrutura, eu estou pondo aqui um edifício, mas pode ser muito bem uma ponte. Como se trata de recalque, normalmente as análises clínicas demoram anos. Então, eu posso levar aí, Torre de Pisa, 700 anos, né? E aqui, recalque, eu posso tratar de centímetros ou milímetros, também conhecido como Rho. Então, olha, eu construo a obra e, eventualmente, ou quase sempre, ela vai recalcar. Lembra-se, observação profissional número 1, toda obra recalca. Então, em questão de alguns dias, ela sai desse ponto e vem para cá, olha. Chamado recalque imediato. Imediato porque acontece, na maioria das vezes, entre 3 e 10 dias. Muito bem. Então, o recalque é imediato porque ele é rapidinho, de 3 a 10 dias. Ele é composto de 3 parcelas. Primeira, recalque imediato. Saída de ar ou gases. Então, quando eu coloco aqui uma pressão na base desse edifício, que aqui, por acaso, eu desenhei em radier, é uma placa grande de fundações, mas podia ser sapato, estaca ou tubulão. Ele sai daqui zeradinho e vem para uma posição aqui, chamado ou causado por saída de ar ou gases. Como o ar e o gás não têm viscosidade, ele sai rapidinho. Muito bem, então, no recalque imediato tem 3 componentes. Saída de ar ou gases, compressão de sujeira. Então, saída de ar ou gases, sujeira, daí o capricho na execução é muito importante. Muito importante. Se ficar muitas, as máquinas que estão na moda aí para escavar tubulões, ou estaca escavada, ou estaca hélice, deixam sujeira na ponta da fundação. E às vezes pode deixar uns 50 centímetros de terra fofa. Isso vai dar um recalque muito grande. E finalmente um pedacinho pequeno, recalque elástico. Então, são 3 os componentes. Se eu examinar aquela célulazinha, tem 3 elementos ali. Saída de ar, que é rápida, porque o ar não tem viscosidade.
com pressão de sujeira, que depende do meu capricho, impossível de calcular. Quanto é que o meu prédio vai afundar? Difícil, depende do capricho da obra. Saída de ar ou gases, é impossível de transformar isso num modelo matemático. O elástico é possível sim. Dá para calcular o recalque elástico, muito a grosso modo, porque o solo não é elástico. Quando é que o material é chamado elástico? Alguém se lembra? Isso. Aplicam a pressão, ele deforma. Tira a pressão, ele volta. Né? A primeira lei de Hooke era bastante simples. Ele tratava o solo ou qualquer peça como uma mola. A equação dessa mola era uma equação simples. Ele transformou esse fenômeno físico num fenômeno matemático. Então, a força é igual o coeficiente de mola vezes a deformação da mola. Foi a primeira equação, ou a lei de Hooke original. Esse é um coeficiente que depende da dureza da mola. Uma mola muito macia afunda muito. Então, tem um coeficiente alto, porque se eu colocar aqui, olha, o x vai, desculpa, um coeficiente baixo. Se eu colocar aqui, o deslocamento é alto. Mas na engenharia é muito melhor trabalhar com coisas sem dimensão, adimensional. Coeficiente de temperatura, de elasticidade, de deformação, etc. Coeficiente de Poisson e outros. Então, mais tarde, para trabalhar melhor na engenharia, primeira lei fundamental da engenharia, lei de Hooke, que trata de materiais elásticos. Tensão igual modo de elasticidade. Qual é a diferença? Porque isso aqui é a mesma coisa, né? Se eu dividir força por área, eu tenho tensão. Esse módulo é primo primeiro desse, mas chama-se não coeficiente de mola ou coeficiente de recalque. Chama-se módulo de elasticidade. Quanto mais alto, mais duro, menos deforma. Qual é a diferença? Meio ponto na próxima prova. Qual é a diferença da deformação epsilon do deslocamento x? Quase. Mereceu 0,25. Qual a unidade de x? Milímetro, centímetro, metro. Qual a unidade de epsilon? Então é mais uma chance. Dividido pelo comprimento inicial, mas eu vou te garantir isso. O que significa dizer isso? Você tem um corpinho de prova, coloca na prensa, aplica uma força. A prensa tem um dinamômetro, ou um strain gauge, ou um transdutor, vai medir força. Com paquímetro, em 2 ou 3 lugares, você obtém a área. Força dividido por área, tensão. Primeira lei da física. Força dividido por área, tensão. Primeira lei da engenharia, lei de Hooke. Primeira lei da física, força dividida por área, tensão. Então, eu já estou lá com a tensão e é fácil, né? Só medir no dinamômetro ou no load cell, que é a célula de carga, eu tenho, dividido pela área, eu tenho já a força. Também, inicialmente, qual é o seu nome? Afonso, não esquece não que você já tem meio ponto garantido, tá bom? Inicialmente, com o mesmo paquímetro, eu meço o comprimento inicial da amostra. Se for 15 por 30, vai ser 30, mas só que eu meço com precisão, né?
Aí coloco um reloginho comparador, ou um transdutor eletrônico, aqui, aquele que mede precisão de centésimos de milímetro. À medida que eu vou aplicando a força, o corpinho vai deformando. Aqui eu tenho, então, um delta L. Aqui eu tenho um L, aqui eu tenho um delta L. Portanto, epsilon é igual delta L sobre L0, sem dimensão. Porque em fundações, o corpo de prova, efetivamente, não tem fim, né? Vai lá até no Japão. Chega num ponto tal que a gente desconsidera, porque a pressão cai muito. Então, esse trechinho, não com a fórmula desse jeito aí, pode ser estimado com uma certa precisão, mas olha, recalque imediato, a menos do capricho da execução, normalmente não traz problema. Ele é pequeno, a estrutura suporta. Então, essa equação aqui, como é que ficaria essa equação? Graficamente. É uma curva, é uma reta, como é que é isso daí? Como é que eu posso obter o módulo de elasticidade? Coloco isso na prensa, vou carregando, meço força, que eu já tenho a área, e meço deslocamento. Então, eu coloco isso num gráfico, lembram-se do raciocínio cartesiano dos engenheiros, tensão versus deformação. Aplico uma força, divido pela área, tenho tensão. Já tem um comprimento inicial. Leio o extensômetro, tem um ΔL, tem a deformação, tem um ponto, etc, etc, etc. Essa equação é a equação de uma reta. Portanto, se é a equação de uma reta, o módulo de elasticidade vai ser tensão dividido por deformação. Qualquer ponto dessa reta, se ela fosse reta, tem a tensão, tem a deformação. Divido a tensão pela deformação, acho tão procurado módulo de elasticidade. Ora, cateto oposto dividido por cateto adjacente, o que é? Tangente. Então, tangente desse ângulo me dá módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, se for linear, significa dizer o seguinte: aperto o dedão num solo, ele faz um buraquinho, tiro, ele volta. Aperto, tiro e volta. Como é linear, essa é chamada elasticidade linear, de qualquer ponto, se eu soltar, volta. Isso acontece com solo? Não. É uma pena, porque as teorias são muito mais complicadas. A teoria de estrutura está centrada aqui, boa de trabalhar, funciona. No solo é muito complexo, porque o solo é elástico só para pequenas tensões. Até aqui ele volta. Depois plastifica. E com o tempo, viscosa. Então, o solo é um solo elástico, plástico, cuja equação é complicada. Essa é uma equação simples, né? Equação de uma reta. Está ali. Essa é uma equação complicada e a parte viscosa ou reológica é danada. Então, lógico, é pergunta de prova 1. Solo é elástico? Sim, só com pressões pequenininhas. Em geral, até 1/10 daquela que faz romper. Põe o corpinho de prova, vai ele estoura. Você vai verificar que no trecho inicial, que corresponde a 1/10 daquela que faz romper, que essa aqui é a máxima, aquele rompeu. A 1/10 ele é elástico, muito a grosso modo. Lamentavelmente o solo não é elástico. Muito poucos itens da geotecnia pode ser tratado com a teoria da elasticidade, que é uma pena. Né?
Muito bem. O de vermelho, qual é seu nome? Ricardo. Quanto tempo leva para acontecer, em média, a grosso modo, pode ser o dobro, o triplo e tal, o recalque chamado imediato? 7 a 10 dias. 3 a 10 dias. Ele é composto por 3 elementos. Qual? O que provoca recalque imediato? Primeiro, saída de ar. Você comprimiu, se eu der uma apertada na sua barriga, o ar sai na hora. Então dá uma recalcada. Segundo, sujeira, que eu espero que não tenha no seu estômago. E a terceira, toda estrutura elástica, toda. Olha, eu aperto o dedo aqui nessa carteira. A carteira elástica, ela afundou 1/10 de milímetro. Meu dedo, 3 milímetros, porque o módulo de elasticidade do meu dedo é muito menor do que o módulo de elasticidade desse material. Então, não existe nada no mundo que não deforma. Só para se ter uma ideia, assim, de valores. O módulo de elasticidade do solo, um solo mole, com índice SPT aí de 6, 8, que é um solo, uma argila mole, uma areia fofa, o módulo de elasticidade do solo normalmente está no entorno de 200 quilos por centímetro quadrado. Vai até 2, 3 mil. O solo duro vai a 2, 3 mil. Por que é quilo por centímetro quadrado? Porque o módulo de elasticidade vale tensão sobre deformação. Deformação é dimensional, é comprimento sobre comprimento. Então só sobra tensão. Módulo de elasticidade tem unidade de tensão. O concreto é 1000 vezes mais duro do que o solo. Em geral, o módulo de elasticidade do aço é 1000 vezes maior do que o concreto, ou seja, ele é 1000 vezes mais duro do que o concreto. Só então para lembrar, o solo é 200 kg, o concreto 210 mil, o aço 2 milhões e 100 mil quilos por centímetro quadrado. Isso pode ser transformado em megapascal, etc. Né? A unidade é essa. Unidade de pressão, quilonewton por metro quadrado, kPa, quilo por centímetro quadrado, pascal, etc. Muito bem. E a água? A água é mais dura do que o solo, do que o concreto, do que o aço, ou é mais mole do que todos eles? Não depende, não depende. Ela é mais de 1 bilhão de vezes mais dura do que o aço. Deforma, sim. Se não, a água é líquida. A tensão cisalhante que nós vamos ver depois no fenômeno da ruptura, o fenômeno do recalque é a aproximação dos grãos. É um murchamento do solo. É como se enchesse uma espuma de água e apertasse, ela sai água, vai diminuindo, ou tira o ar, ou sujeira, etc. São dois fenômenos diferentes. Um é câncer, outro é infarto. Uma coisa é diminuir o volume, a outra é cisalhar. Anda, o grão anda. Nós veremos na próxima etapa. Muito bem. Se não deixar a água sair por lugar nenhum, confinada, você não deforma essa água.
Ela, eu acho que é 9 GB, vezes aqui, eu não me lembro bem, mas é uma coisa gigantesca. Ela é fluida porque todo o material fluido, a tensão cisalhante é nula. Você cisalha ela com facilidade, ela não resiste nada. Coloca o barco dentro d'água, ele rompe rapidinho. Lembra aquela fundação que fazia a cunha e o solo levanta? Então, cisalhamento nulo. Então, o líquido, por que que o material é líquido? Porque a tensão cisalhante é zero. Tá certo? Agora, comprime a água, você não vai comprimir. Entra um pouquinho de água no cilindro do seu automóvel, estoura biela, pistão, na hora, porque ela não é compressível. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos um recalque imediato, que pelo nome é imediato, porque é rápido, e deve-se a 3 fenômenos. Olhando para o solo, o que eu fiz? Fiz uma biópsia no solo, depois eu vou olhar para a estrutura. Aí vou ver trincas. É outra história. Muito bem. Então nós temos imediatamente saída de ar ou gases. Possível de calcular. Tem que olhar os prédios e as pontes construídas nessa região que possa ter na formação do solo gases. Sujeira, aí depende do capricho de quem executa. E depois a fração de recalque elástico, que apesar de ser difícil de estimar, quase não dá problema. Porque lembram? Observação profissional número 1, toda obra dá uma afundadinha, mas toda obra suporta um certo recalque. Alguma dúvida até aqui? Apesar de estar um pouco quente, eu vou fechar por causa do reflexo. Muito bem. Existe um outro recalque dessa família, agora muito mais grave, chamado recalque por adensamento, que vocês já estudaram. Recalque por adensamento. Às vezes é muito grande e lento. Vide Santos, México, Torre de Pisa, ou Pisa, desculpa, não é pizza mesmo, é Pisa mesmo. Recalque por adensamento. Alguém pode me dizer por que um solo recalca por adensamento? Já visto lá em geotecnia? O que é... Isso. Saída de água. Como a água tem uma certa viscosidade, ela não sai na hora. Comprimiu, ela começa a merejar. E depende do tanto que ela tem que andar. É 1 metro, 2 metros, porque às vezes é uma camada mole que está debaixo da sua obra. Então, esse fenômeno chama-se recalque por adensamento, também conhecido erroneamente como recalque primário. Isso não é réu primário, não, ele é muito grave. Eu me lembro que há uns, eu já estou ficando velho, uns 30, 40 anos atrás, eu fui ver na cidade de México uma igreja recalcada e a escola de engenharia, né, lógico, recalcada, eu tinha que ir lá ver. Ela estava recalcando e tal, e o pessoal instrumentando. Depois eu tive notícia que ela foi reforçada e levantada porque, quando eu tinha voltado 30 anos depois, o laboratório de geotecnia que funcionava no térreo passou a funcionar no subsolo. Afundou 3 metros. Como o recalque não era distorcional, só rachou alguma coisa. Aliás, depois estive numa igreja, depois eu vou falar mais no recalque distorcional, mas é o diferencial matador, tá certo? Estive numa igreja próxima que eles estavam recuperando, isso não faz parte dessa aula, mas vale a pena. Era uma igreja toda em arco, antiga, lá no México. A igreja de Guadalupe também recalcou 2,5 metros, inclinou muito, eles levantaram ela. Mas eu achei assim de uma criatividade fantástica dos engenheiros mexicanos lá. Uma igreja crítica. Todo em arco, de pedras.
Eu, como bom cristão, fui assistir uma missa lá. E vi que ela estava toda instrumentada aqui perto dos pilares, então tinha um extensômetro, aquele que mede, dá precisão de 1/100 de milímetro. Aí conversei depois com o pessoal da escola de engenharia, que eu estive lá trocando ideias. Eles me disseram, nós fazemos o seguinte, nós não deixamos a igreja ter um recalque diferencial ou distorcional grande. O diferencial é a diferença do recalque desse ponto para esse. Se for grande, quebra. O distorcional é muito mais, é um indicador tumoral muito mais sério. É o diferencial, ou seja, recalca 3 centímetros, recalca 8, dá um diferencial de 5 centímetros, só que divide pelo vão. Porque a rigidez da estrutura é muito importante. Às vezes a mesma estrutura suporta de 3 para 8, que é 5 centímetros de recalque diferencial, e a mesma outra estrutura parecida pode não suportar. Depende do vão. Um vão longo é muito mais amigável do que um vão curto. Então, o que nós fazemos, Gicrã? A igreja foi construída em cima de tubulões, acho que 10, 12 metros de profundidade. Só que a cidade do México não tem solo que presta. O solo que presta deve estar, como em Santos, a 50 metros de profundidade. 50 metros de profundidade é um edifício de aproximadamente 12 andares para baixo. Muito bem. Então, numa camadinha de argila um pouco melhor, tudo saturado, cheio d'água. Então, quando o paciente está encharcado de água, ele pode sofrer o recalque por adensamento. Sem água, está aqui ou é outro recalque, mas esse não. A condição para acontecer o recalque por adensamento é quando tem uma camada mole debaixo de sua obra. Portanto, nunca deixe uma camada mole debaixo de sua obra. Se ela for muito funda e você não conseguir vazar com um tipo de fundações longa, hoje nós temos máquina que vai a 50 metros. Sabe qual é o conselho? Vende o terreno. Vou repetir. Deixar uma camada mole, cuidado com águas claras, debaixo da sua obra, que você não pode implantar a fundação lá na rocha, como diz o livro de Isaías, sábio foi aquele que construiu sobre rocha. Se você não puder fazer isso, vende o terreno. Tá bom? Eu já fiz umas 4 vezes, mas coeficiente de segurança 10, e fiquei 20 anos sonhando com essas obras, umas 4. Uma delas é o edifício do Banco do Brasil, tem 30 andares. Mas eu baixei tanta pressão, que eu acho que eu posso ter até exagerado, que a obra está lá perfeita até hoje. Camada mole a 23 metros. Não dava para atravessar, era perigoso, morrer gente dentro. Então subi para 14, tinha uma camada boa. Aqui não tinha nem essa camada. Então, o que os meus amigos lá faziam? Eles falaram de crã. Quando esse aqui está recalcando muito, e por um motivo qualquer que o terreno não é uniforme, esse está recalcando menos, há possibilidade de gerar um distorcional, ou seja, um diferencial daqui para cá, e vai quebrar. A igreja estava trincada, umas pinturas fantásticas a fresco e tal, mas não desabava. Então, o que a gente faz? Nesse que não quer descer, nós escavamos um poço aqui, descemos aqui dentro, com a maquininha de furar e um tradinho na mão, fazemos vários furinhos, de 2,5 centímetros de diâmetro. E vamos lá de vez em quando olhar o furo. O furo. Então, ele quebra o diferencial, ou seja, ele faz com que essa fundação que não estava recalcando, passe a recalcar mais ou menos igual àquela. Então, o prédio vai afundando por igual, mas não quebra. Né? Ruim, que são, me lembro bem da escada lá do laboratório, que não tinha escada, eu descia, entrava aqui, depois fizeram uma escada para descer no subsolo, que o laboratório agora era subsolo. Tiveram que trocar as redes, fizeram até aquela rede sanfonada, né, de água, esgoto e tal, para ela não quebrar. Mas estava lá, depois tiveram que levantar. Então,
essa igreja eu achei fantástica essa ideia. Se não igualasse, eles iam de novo fazer uma nova bateria de furos e ele fecharia. Quem vai fazer um trabalho de reforço, lembre-se disso. Abaixar um prédio do lado bom é muito melhor do que levantar o prédio todo. Nós estamos agora olhando um caso em Florianópolis que o prédio está, lamentavelmente, 30 centímetros fora de prumo. Porque o vizinho fez uma escavação com um projeto errado. A construtora está honrando, eu diria, gloriosamente esse prejuízo. Dos 12 andares, os moradores fazem 2 anos que estão no hotel. Eu fiz o reforço das fundações agora, mas lá possivelmente a gente vai ter que fazer a mais invasiva dos reforços. Vamos degolar o pilar, colocar macaco hidráulico, como foi feito o de Santos, e vamos levantar o prédio. Isso é muito perigoso. Mas em caso de vida ou morte, vamos lutar pela vida. É muito pior. Por que levantar uma estrutura é pior do que deixá-la ceder? Porque o ideal era fazer isso. Esse lado aqui está bom, não afundou, então reforço aqui, reforço aqui com injeção, estaca raiz e tal, e amoleço esse solo de cá para ele voltar. Se voltar, né? Alguém, por que é melhor abaixar o lado bom, segurar o ruim antes, do que levantar? Uma força de baixo para cima, por que ela é menos conveniente do que a força de cima para baixo? Onde é que está a ferragem principal? Embaixo. Em cima, às vezes, tem um negativinho lá, um estribinho negativo, só para segurar estribo. Quebra fácil. Entenderam? Mas, então, aproveitando, apesar de que não seja dessa matéria, vamos anotar a observação profissional número 3. Lembra que a engenharia de fundações está na interface. A ferragem negativa assume uma importante função na estrutura para evitar flechas excessivas. Por isso ela tem que ficar alta em cima. Ela funciona como se fosse, na realidade, um tirante. Ela não deixa fletir muito. Se fletir muito, em geral, falta de negativo ou negativo curto. Então, cuidado com a ferragem negativa. Não economiza demais, não. Uma ferragem negativa curtinha pode gerar uma trinquinha aqui desagradável, às vezes nem é letal. Você está olhando, você é chamado para ver um problema de engenharia, está olhando, pisando na laje e vê uma trinca longa. Assim. O que faltou aí? E o que tem aqui de baixo? Você está aqui em cima, examinando a sua obra. Faltou negativo, ou negativo curto. E o que tem aqui de baixo? Pilar ou parede. Não deixou ela fletir, que ela fletiu os lados. Então, um processo que eu uso muitas vezes invasivo, porque às vezes tem piso caro, eu entro com a Makita, não estou fazendo propaganda da marca não, porque a Bosch é até melhor do que a Makita. Rasga o chão 2, 3 centímetros, porque ela tem que ser alta. Se ela for baixa, ela serve de dobradiça. Por que a marquise cai muito? Porque pisam no ferro negativo e ele vai para baixo. E a marquise não tem apoio lá, então ela desaba.
Simplesmente viram uma dobradiça. O que é pior ainda, porque camarada está lá numa padaria, ou escondendo a chuva debaixo de uma marquise, ela fecha, a pessoa esmaga. Aqui em Brasília já aconteceram muitos casos. Esses 2 últimos anos, só na Avenida W13, eu recuperei 42 marquises. Tá? Muito bem. E o positivo, e o ferro positivo, tem a responsabilidade precípua de evitar desabamento. Quando a ferragem positiva está subdimensionada ou fraca, onde é que vai aparecer a trinca? Embaixo. Chamada trinca de flexão. Dificilmente uma estrutura cai por flexão ou por trinca de flexão sem trincar. Sempre aparece uma trinca no meio do vão. Muito raramente. Pode ter outros problemas. Pode cisalhar aqui, desce tudo. Ela desce inteira, né? Aí são outros fenômenos, corrosão, etc., que não faz parte do curso, mas isso é importante. Então, cuidado com o ferro positivo, não deixa desabar. Cuidado com o ferro negativo, não deixa fletir. Às vezes a flecha é tão grande que a água escorre para o centro, bolinha de gude, não sei o que lá, desalinha a máquina, é um negócio desagradável, mas é só funcional e estético. Os dois juntos dá segurança para a obra. Negativo bom, positivo bom, concreto bom, dá segurança para a obra. Vamos lá ainda nas observações profissionais para a gente parar. Essa é a primeira parte. Observação profissional número 4. Água no concreto. Não esqueçam disso, não. Água no concreto é o título. Tanto a resistência quanto o módulo de elasticidade do concreto são função direta da água de concretagem e de uma boa cura. São função direta da água de concretagem e de uma boa cura. Portanto, entre aspas, pouca água no momento da concretagem, o mínimo possível. Cuidado, se tirar muita água também vai dar broca, é pior do que deixar o concreto molhado. Pouca água, ou seja, baixo fator água-cimento, durante a concretagem, o mínimo possível. E durante a cura, muita água. Põe muita e repete, põe muita mesmo, muita água. O ideal é até fazer piscininha. Ficar molhando com mangueira é muito ruim. Botar feltro ou cura química quebra um galho. O ideal, principalmente piso de fábrica, costuma rachar em penal, problema sério. Faz um cordãozinho de massa, 2, 3 centímetros, e faz a piscininha. Começou da cura com 12, 14 horas, botou a mão no concreto, ele já não aceita mais, ou seja, está já durinho, água, muita água. Muita água vai melhorar o modo de elasticidade. O modo de elasticidade é responsável pela deformação. Laje, viga e piso com pouca água vai deformar muito. E essa mesma política de pouca água na concretagem e muita água na cura vai dar um concreto de resistência alta. Então você resolve 2 problemas, resistência e deformação. É lógico que tudo depende do capricho, da vibração, do tamanho, tipo de agregado, graúdo, miúdo, cimento, etc. Mas olha, além de tudo isso, o mais fácil
e que funciona e que é importante é a água antes e depois. Muito obrigado, vamos para o segundo bloco.